E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo com vocês? Eu sou o Francisco Braga e estamos aqui para o 12º encontro de Direito Constitucional do nosso curso de revisão final para a prova da PGE Tocantins. Hoje eu trouxe um dos temas dos quais eu mais gosto no âmbito do direito constitucional e do direito administrativo, que é o quê? É a previdência dos servidores públicos. Veja só, no edital do concurso de vocês da PGE Tocantins, esse tema foi inserido no programa de direito administrativo, tá? E lá o examinador exige apenas o quê? O conhecimento do regime constitucional, mais precisamente do regime constitucional da aposentadoria dos servidores. E é por esse motivo que nós não vamos precisar nos aprofundar tanto no tema, mas tem muita coisa importante para ver. E eu aposto que pelo menos uma questão de sua prova de direito constitucional ou administrativo vai ter uma questão sobre esse tema aqui. Tá bom? Então vamos em frente aqui. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente: quem são os segurados do regime próprio de previdência? Isto é, quem são os segurados da previdência dos servidores públicos? São os servidores públicos estatutários com vínculo efetivo. Então, o servidor público que tem vínculo exclusivamente em comissão, ou mesmo o empregado público ou o temporário, ele não se inclui no regime próprio de previdência. Agora, se for um servidor que é estatutário, efetivo, e está ocupando uma função comissionada, um cargo comissionado, aí ele continua vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores, tá? Mas servidor exclusivamente comissionado, seletista e temporário se vinculam ao regime geral de previdência social, conforme está previsto no parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. Outra informação importante é a competência legislativa para tratar de previdência. Ela é concorrente, tá? Está no artigo 24 da Constituição, no seu inciso 12. Então é uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Vamos agora passar às minúcias mais importantes do regime de previdência dos servidores públicos. Primeiro, existe a regra da unicidade do regime e da unidade gestora. O que significa isso? Significa, conforme dispôs a emenda 41, que é vedada a existência de mais de um regime de previdência dos servidores, bem como a existência de mais de uma unidade gestora. É que antes da introdução dessa regra, o que acontecia? Os servidores vinculados às mais diversas secretarias de Estado, por exemplo, professor vinculado à Secretaria de Educação, policial vinculado à Secretaria de Segurança Pública, eles se aposentavam e tinham sua previdência gerida pela própria secretaria, certo? E não por uma unidade única. Hoje é proibido que isso aconteça, tá? Deve haver uma unidade gestora única do regime de previdência social do servidor público. O regime de previdência do servidor tem dois caracteres principais. Primeiro, ele é contributivo, certo? E ele é solidário. A contributividade, ela foi uma exigência, uma característica introduzida pela emenda 20 de 98. Como consequência da contributividade do regime, essa mesma emenda 20 passou a vedar a contagem de tempo fictício, tá? Uma consequência prática muito importante foi a seguinte: os servidores públicos, muitos deles têm ainda até hoje direito às chamadas licenças-prêmio. Como é isso? Depois de tanto tempo de serviço, o servidor adquire direito a um determinado tempo de licença. E muitos não gozavam suas licenças e chegavam no momento de sua aposentadoria e contavam essas licenças em dobro para se aposentar, porque a legislação local permitia, tá? Por conta da vedação de contagem de tempo fictício, isso deixou de ser possível, tá? A partir da emenda 20 de 98. O caráter solidário foi trazido pela emenda 41 de 2003. E qual foi a consequência prática importante? Foi que passou a ser possível
a cobrança de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. Tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso e se baseou, dentre outros fundamentos, na solidariedade do regime. Tá certo? Agora, essa contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, qual a base de cálculo dela? É só aquilo que excede o limite máximo do regime geral de previdência social. Tá? Só sofre a contribuição previdenciária no regime próprio o valor que ultrapassa o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E não é possível instituir diferentes bases de cálculo para os diferentes entes da federação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Agora, só uma observaçãozinha. Nos termos do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal, se o inativo ou pensionista for portador de uma doença incapacitante, essa contribuição previdenciária só vai incidir sobre aquilo que ultrapassar o dobro do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Tá? Lembre-se disso, é uma informação muito importante. Vamos agora para as espécies de aposentadoria no regime próprio de previdência. São 4. A aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Tá? Vamos ver rapidamente em que consiste cada uma delas, mas antes preciso só fazer uma pequena explicação para vocês. Essas 3 figuras aqui que estão na tela não se confundem. Paridade, integralidade e proventos integrais. Tá? Logo de cara eu falo para vocês o seguinte, a emenda 41 acabou, né, como regra, ela deu fim à paridade e à integralidade. O que é a paridade? A paridade é a garantia ao servidor inativo ou ao pensionista de que ele vai ter os mesmos reajustes que são concedidos ao pessoal da ativa, na mesma data e nos mesmos índices. Tá? Isso é paridade. Agora, integralidade, o que é? Era a previsão de que o servidor público, quando se aposentasse, teria proventos de aposentadoria correspondentes à remuneração que estava recebendo no momento de sua aposentadoria. Integralidade hoje deu lugar aos proventos integrais calculados de acordo com a Lei Federal 10.887 de 2004. Veja só, antes da emenda 41 de 2003, proventos integrais significavam exatamente integralidade, que foi o que eu acabei de explicar. Depois da emenda 41 de 2003, proventos integrais passaram a ser calculados com base na média aritmética das bases de cálculo das contribuições do servidor, tá? Durante a sua vida contributiva. E a Lei 10.887 regulamentou isso dizendo o seguinte, que serão utilizadas como base para esse cálculo da média aritmética as 80% maiores contribuições, ou melhor, maiores bases de cálculo de contribuições do servidor durante todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94. Tá? Então é uma previsão muito semelhante à previsão do regime geral de previdência social. Tá certo, pessoal? Vamos agora passar para a análise dos tipos de aposentadoria. Começando aqui pela aposentadoria voluntária. Onde é que ela está prevista? Ela está prevista aqui no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Veja só, a aposentadoria voluntária... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso super curso de revisão de véspera, revisão final, para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins para o cargo de procurador. Nós, do Lá Concursos, fizemos uma grande parceria com uma equipe top de linha, nível Brasil, de revisão de véspera. E essa aula que você acabou de assistir, na verdade, não é uma aula, né? É um pequeno pedaço de uma aula, tá? Um pequeno trecho demonstrativo para que você conheça aí os nossos serviços e a qualidade. Este curso do Tocantins, preste atenção, são no mínimo 15 horas de revisão, revisões bastante pontuais, na qual eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a galera aí vai conseguir ter um percentual de acerto antecedente à prova em torno aí de 20%. Gente, isso é um diferencial competitivo muito grande, considerando um concurso dessa complexidade. Bacana? Então, meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui no Lá Concursos com a revisão PGE. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Uniplac.